E aí, meus amigos, amantes da fotografia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o X-Trans, que é a tecnologia que a Fuji embarca em seus sensores, né? Que é responsável por aquelas imagens de grande qualidade que a gente tem visto aí. Tudo bem? Depois da nossa vinheta. Então, meus amigos, fabricantes como Sony, Nikon, Canon, principalmente a Sony, que faz sensores para outras marcas, inclusive para Nikon. Essas marcas, elas colocam em suas câmeras sensores do tipo CMOS que precisam de um filtro chamado filtro Bayer, ou Bayer, a pronúncia não vai mudar a nossa explicação. Então, esses filtros são colocados na frente do sensor para fazer a captação de cores, tá? O que acontece? O que é um sensor com filtro Bayer? Existem vídeos que explicam direitinho como isso funciona, não é o propósito desse vídeo entrar a fundo nesse mérito, mas vocês podem pensar que um sensor é um objeto, uma parte da câmera, cheio de fotossensores, cheio de fotodiodos que vão captar essa luz. Mas para que haja a captação e a interpretação correta de luz, existem filtros nesses fotodiodos. Filtros vermelho, filtros verde e filtros azuis, né? Eles têm um vídeo, inclusive, não sei se é americano ou é algum país de língua inglesa, provavelmente deve ser americano, onde o moço lá, o cara do vídeo, explica pra gente entender o fotodiodo como um copo que precisa ser cheio, enchido de água. E em cima de cada tipo de copinho desse vai ter esse filtro. O que tem o filtrozinho vermelho vai deixar entrar a luz, se ela for vermelha, então o sensor interpreta se aquele copinho encheu, é porque ali é um ponto onde deveria entrar a cor vermelha. Então o sensor é que coloca essa cor devido à interpretação desse fotodiodo ter recebido ou não o estímulo, né, desse copinho ter sido cheio ou não de água. Então, se esse fotodiodo recebeu luz, é porque aquela luz é vermelha e o processador é que interpreta e gera o arquivo com o vermelho naquele pixel, naquele pontinho ali, né? E sempre esses sensores têm outros com outros filtros do lado para que haja as combinações possíveis de todas as cores que a gente tem aí, né? Sem entrar em muito mérito assim, físico aqui agora nesse vídeo, existem variações de 256 tonalidades para cada copinho, né, para cada fotodiodo desse. Então são 256 para o azul, 256 para o vermelho, 256 para o verde. Então é 256 vezes 256 vezes 256, dá aqueles 16,7 milhões de cores que a gente consegue captar, né, com um sensor desse aí. Mas vamos lá, tá ficando muito técnico, não é para falar de captação. A captação é por isso, o filtro Bayer é para isso. Só que acontece o seguinte: sensores que utilizam esse tipo de filtro Bayer, eles têm um arranjo desses fotodiodos com os filtros, que é um arranjo 2x2, onde 2 pixels são verde, um é vermelho, um é azul. O negócio é que esse tipo de padrão muito pequeno, ele se repetindo ao longo do sensor, cria algo muito previsível, muito repetitivo, dá um padrão de grade, né? Uma grade muito marcada, né? E esse tipo de padrão muito marcado, que está rodando aí na imagem para vocês poderem ver, quando confrontado com o objeto a ser filmado, principalmente, fotografado também, mas no filme é pior ainda porque existe um movimento. Então, quando ele coincide com algo que também tenha um padrão, é impossível que tudo esteja perfeitamente alinhado. Vai ter algo que vai estar fora de alinhamento. Uma camisa, ela tem dobras, né? Então, se alguém estiver usando uma camisa listrada, ou horizontal ou vertical, ou filmando uma paisagem que as folhas estejam caídas, assim, aquelas árvores que tem aquelas folhas chorona, né, que a gente fala, assim, pode dar uma incongruência nesses padrões, né? Um padrão a ser fotografado e o padrão do sensor pode gerar aquele efeito moiré, né?
que é o efeito que dá quando esses padrões acabam gerando distorções, aí, figuras inesperadas na imagem, como os exemplos aí que eu estou mostrando, né? Ao se fotografar uma camisa listrada, vertical ou horizontalmente, pode acontecer então esses padrões. Esse efeito, ele é indesejado quando se quer mostrar uma paisagem, quando se quer mostrar uma realidade de uma camisa, de uma toalha, de um forro de uma mesa, um cenário. Ele é indesejado porque a gente quer ver como as coisas são. Mas esse efeito ele é até utilizado para mostrar algumas animações são feitas com isso aí, bastante interessante. Eu vou colocar um videozinho aí para que vocês consigam perceber, né? Então, pessoal, nesse vídeo aqui, o senhor aqui vai mostrar como dois padrões colocados de maneira um sobre o outro, né, pode gerar incongruências. Olha só, ele passou aqui, ó, um padrão em cima do outro e tá aparecendo aqui, ó, zeros e uns aqui, tá vendo? Então existe um arranjo nesse material aqui que faz filtrar. Já esse mesmo filtro no outro, esse mesmo padrão no outro, parece letras, olha lá, ó. Ele mostra aqui agora outros tipos de padrões. Isso é um kit, né? Isso é um kit moiré. Ele mostra o padrão aí, ó. Aqui vai aparecer um padrão de pontos ondulados lá que se mexem, ó, à medida que a gente vai colocando ali. Parece que tem um zoom no pontinho, aumenta, agora ele vai para um lado e para outro, tá? Esse é legal, esse aqui é como se fosse figuras de um baralho, você não enxerga nada lá, mas quando se combina dois padrões, ele vai girar para mostrar pra gente que agora formou as imagens. Olha que legal, umas estão mexendo para a esquerda, outras para a direita, né? Que é a interferência de luz, né, desses barrando e deixando a luz passar entre esses dois filtros aí, ó. Então é isso que acontece, esse aqui é o efeito moiré, que nesse caso é desejável, mas para nós não é, né? Para nós ele estraga a imagem, principalmente de paisagens. Ele mostra que inclinando tem a distorção. Imagine isso estragando sua imagem, né? Isso vai acontecer em algumas situações aí. Olha lá, ó, essa cria relevos que não existem, pessoal. Olha esse padrão. Ele consegue criar com esses padrões aí relevos. Ele não tá como falo, ele não tá distorcendo o papel, tá só levantando um pouquinho. Então imagine isso num tecido. Você vai conseguir colocar volume na sua modelo que ela não tem. Ou tirando o volume, né? Dando um pinch no Photoshop, né? Então dando uma expansão ali no que a gente usa naqueles filtros de solver, né? No Liquify. Então esse tipo de sensor com filtro Bayer, esse tipo de sensor tem a tendência de gerar esse probleminha que é o efeito moiré, e também ele pode gerar franjas de cores, né? Aquelas cores, aqueles color fringes, né? Aquelas franjazinhas, tipo uma aberraçãozinha cromática em determinadas situações. O que os fabricantes fazem para poder tentar contornar um pouco o efeito moiré? Eles colocam um filtro na frente do sensor, que já tem um filtro Bayer, aí tem um outro filtro, que é o filtro Low Pass. Esse filtro Low Pass, ele dá uma suavizada na imagem. Ele dá uma suavizada para que aquela imagem com padrões muito fininhos, muito pequenos, não chegue tão nítida assim no sensor. E não dá tanta congruência assim com o padrão que já existe por causa da organização Bayer, né? Então isso reduz esse efeito moiré. Isso reduz um pouco de color fringe. Porém, reduz um pouco da nitidez da imagem. A imagem ela não chega sem nitidez, mas ela chega mais soft, ela chega mais suave. Existem câmeras com sensor de filtro Bayer que não tem filtro Low Pass. Por exemplo, a minha Nikon, minha DSLR D7100 não tem, a D610 não tem. Então ela gera realmente imagens mais nítidas do que outras que eu tenho, que eu já tive, que tem o filtro Low Pass. Realmente elas são mais nítidas. Porém, ao se fotografar um padrão desse aí, pode gerar esse efeito moiré. E isso acontece, como eu falei, indesejavelmente, inclusive em fotos de paisagem. Dependendo do padrão da vegetação, pode não ser legal. Bom, como que a Fuji contornou isso aí, ou mitigou, né? Deu uma minimizada nisso aí. Ela criou o sensor com arranjo X-Trans. O sensor com arranjo X-Trans, ele é esse arranjo aí. Ele não é um arranjo 2x2, ele é um arranjo 6x6, né?
Então, o padrão a ser repetido é bem maior. Então, quando se tem um padrão maior a ser repetido, não gera, quando se preenche o sensor inteiro, aquela previsibilidade de padrõezinhos que vai dar aquela incongruência com outros padrões. Não, isso não acontece, né? Ou acontece em menor escala. Então, um sensor X-Trans, ele dispensa a necessidade do filtro low pass. Só por isso, você já ganha um pouco em nitidez. Ganhando em nitidez, vem a diferença que alguns conseguem perceber de uma imagem feita no sensor X-Trans, uma imagem feita no sensor de filtro Bayer, né? É a famosa texturinha. Então ela está presente, ela tem essa explicação, é uma nitidez maior que chega porque não tem um filtro low pass. O filtro low pass é óptico, é mais um caminho por onde a luz tem que passar com o intuito de suavizá-la, portanto de tirar nitidez, né? Então, ao tirar o filtro low pass, você tem um sensor que não vai ter redução de nitidez, vai conseguir contornar melhor o efeito moiré, vai ter muito menos franja de cores, né? Então essas aí, começa aí a vantagem do sensor X-Trans. Além disso, se vocês olharem numa imagem que eu fiz aqui, tá lado a lado aí o sensor X-Trans e um sensor normal com filtro Bayer aí para vocês compararem. Quando a gente começa a pegar 3x3, tá? Tô aumentando o padrão para vocês entenderem. Em vez de eu pegar 2x2 de um e o 6x6 do outro, vamos pegar do mesmo tamanho os dois? Vamos pegar um 3x3? Vamos, que aí dá um número que dá para você comparar para os dois. Se você olha aí no filtro, no sensor com filtro Bayer, tá sempre diferente. Tá sempre diferente os padrões que você pega. Dependendo de onde você pega no sensor, você vai ter um número maior ou menor de pontos verdes. Tem uma combinação que a gente pega 5 pontos verdes e as outras combinações todas a gente pega 4 pontos verdes apenas. Sempre com uma corzinha entre o azul e o vermelho se destacando mais, tendo mais presença do que em outras, né? Já no sensor X-Trans, todo lugar que você pegar, você vai ter 5 pixelzinhos, 5 fotodiodos captando verde. Sempre, de qualquer posição, você vai sempre achar 5. E na grande maioria das posições, você vai ter número equilibrado de azul e vermelho. 2 azuis, 2 vermelhos e com os 5 verdes. Assim você fecha o 3x3, você fecha os 9, né? Já no sensor Bayer não é assim que é feito, tá aí na imagem mostrando. Eu peguei aqui, ó, pegando maioria azul aqui, né? O azul estando em volta de tudo, peguei 5 verdes, eu peguei aqui 5 verdes, maioria 5 verdes, aí mostrando onde é que estão os azuis e o vermelho. Depois eu peguei onde aqui vai ter os 5 azuis e onde vai ter os 5 vermelhos, tá aí na imagem aí, que deve estar aparecendo aí agora para vocês verem. É diferente. Já o sensor X-Trans, essa captação de cores, ela é mais equilibrada, tá? Ela é mais equilibrada. Um outro negócio que a gente consegue notar é que esse padrão diferente não é tão previsível assim. Então, onde estão os pixels de determinada cor? Fica nesse arranjo comparado com o arranjo do sensor Bayer. Olha como o sensor Bayer, o padrão é bem previsível, e como no sensor X-Trans estão colocados, não é aleatório, mas é mais como se fosse aleatório, o que faz ficar mais parecido com os sais de prata numa película, que é uma coisa mais aleatória. Claro que lá na película é aleatório mesmo, né? É aleatório mesmo, e muda tamanho e muda posição. No sensor X-Trans é um aleatório, entre aspas, mas que se repete, então não é tão aleatório. Mas vocês podem ver que o padrão não é aquele padrãozinho certinho. E também com aquela junção de verdes que costumam ficar aglomerados em um local, muda também como se estivesse simulando tamanho de partículas. Por isso que Fujifilm tem as Film Simulations, que são mais eficientes do que aqueles perfis de cores de outras câmeras. Mesmo a câmera, eu quero imitar um filme vintage, o da Fuji vai ter uma coisinha a mais. É mais um ponto para a texturinha que pode aparecer, que é em relação ao tamanho desses grãos. Então, quando se gera ruído num filme, num film simulation da Fuji,
São ruídos menos digitais, se é que pode dizer isso, porque é digital, né? Mas com aparência menos digital se comparado com a película, né? A película ela não é nada digital, o filme da Simulation da Fuji fica mais semelhante ao que tem de aleatoriedade e de divergência de tamanhos de grãos num filme daqueles, nós já falamos em outro vídeo. Então essa organização desse sensor X-Trans também contribui para isso, mais um ponto, como eu disse, mais um motivo para termos a texturinha. Um outro negócio que eu preparei aqui para mostrar é que se você pega linhas e colunas, né? Nós sabemos que a gente pode pensar assim na formação de uma imagem. Num sensor Bayer, não tem todas as cores numa mesma linha. Vai ter verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, ou o verde, azul, verde, azul, verde, azul. Sempre verde com uma das cores. Um outro negócio também na linha horizontal, você percebe a mesma combinação. Verde e vermelho, verde, vermelho, verde, azul, verde, azul. Se você pega linhas verticais ou horizontais em qualquer lugar de um sensor X-Trans, você tem todas as cores. Você vai ter sempre verde, vermelho, azul, né? Você tem todas as cores em qualquer distribuição que você olhar. É aquilo que eu falei, mais uniformidade, né? A quantidade de pontos verdes também muda. Vocês estão percebendo que tem mais ponto verde num sensor X-Trans do que num sensor de filtro Bayer. Isso permite que a Fuji faça nas suas lentes uma filtragem maior de determinados comprimentos de onda, porque ela sabe que o sensor dela consegue compensar com esse verde, que exatamente fica no meio do espectro do vermelho para o azul, e ela consegue então compensar, equilibrar melhor, por ter mais pontos verdes. Isso aí eu vi em um outro vídeo do outro canal, onde quem está apresentando compara a câmera a um rádio e a lente a uma antena. Então antenas diferentes servem para captar diferentes tipos de ondas eletromagnéticas, né? E a luz é uma onda eletromagnética, mas ele comparou com o rádio para ficar mais interessante. Mas basicamente o que ele quis dizer é o seguinte: o sensor X-Trans permite que a Fuji faça lentes com óticas, com vidros e com tratamentos que consigam controlar melhor o comprimento de luz azul, né? Que ele é mais energético, ele é um comprimento de onda mais energético, mais poderoso. Então quando ele chega, ele consegue ser filtrado pela lente, chega no sensor que tem essa característica desse equilíbrio maior, de uma presença mais de verde, que fica no meio do espectro certinho entre o vermelho e o azul. Então ele explica que isso permitiu que as lentes da Fuji sejam excelentes, sejam otimizadas para os seus sensores. É por isso que quando você usa a sua câmera Fuji com uma lente Fuji, que foi feita com esse tratamento óptico, ela se dá melhor do que quando utiliza com lentes de terceiros, que às vezes fazem funcionar, pensam na eletrônica, fazem ser compatíveis, mas a ótica não foi feita da maneira para filtrar essa luz. Mas ainda assim, o sensor tem um equilíbrio, uma distribuição de cores mais interessante do que o sensor Bayer. Isso é questão de gosto, mas é o que muita gente acha, né? Então, mais uma vantagem do sensor é essa possibilidade da Fuji fazer essas lentes dela com essa filtragem de determinados comprimentos de onda, porque ela sabe que o sensor vai equilibrar as coisas para ela. Certo, pessoal? Então, essa é mais uma vantagem do sensor X-Trans, tá? Além de tudo aquilo de nitidez, dispensar o filtro Lopez por ter menos efeito moiré, por ter menos color fringe, ainda tem esse equilíbrio de cores e essa possibilidade das objetivas, das lentes colocadas nas objetivas, poderem filtrar melhor determinados comprimentos de onda e estimular os sensores de maneira mais agradável, mais adequada ao que a Fuji pensou em sua engenharia de ciência de cores. Então, o sensor X-Trans tem essas vantagenzinhas aí e espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. E então, até a próxima, pessoal.